Bom dia a todos, um dia ótimo para todo mundo, um dia muito maravilhoso. Bom, eu tenho aprendido muito com esse estudo, essa reflexão que eu estou fazendo, porque eu tenho descoberto várias facilidades que têm acontecido dentro da minha casa. Porque o erro, ele vai acontecer, ele não acontece de uma vez só, ele vai acontecendo aos poucos. A gente vai saindo do alvo aos poucos. Você já percebeu que você, quando está dirigindo o carro na estrada, se você largar o volante, ele vai desviando aos poucos, ele vai desviando da rota, da linha reta? Então, agora, o que eu quero falar com vocês é assim, se nós olharmos os valores dentro da nossa casa, que foram perdidos, o respeito dos filhos, hoje em dia os filhos não têm mais o bom hábito de pedir a bênção aos pais, não chamam mais o pai, de mãe, papai, mamãe, e sim pelo nome, trazem pessoas para dentro de casa sem sequer ter comunicado a seus pais, entra com os pés sujos, não deixa mais o chinelo do lado de fora, não lava o pé lá fora, não tem os cuidados necessários para manter a casa limpa. Quando você vai ver, a casa parece um chiqueiro, não é verdade? A gente vai imundando a casa, tornando a casa um verdadeiro chiqueiro. Aí até ficamos com uma certa vergonha de levar alguém na nossa casa, porque a gente está acostumado com aquele chiqueiro, com aquela bagunça, aquela lixarada. Mas uma pessoa de fora a gente fica com vergonha. Primeiro quer dar uma arrumada, quer dar uma limpada. Na verdade, às vezes a louça está cheia de louça, as roupas estão entulhadas em cima do sofá. A gente vê isso muito. E não olha só, não estou falando de ser pobre, de ser rico, não. Você vai em casinhas humildes que é muito limpinha e organizada, inclusive de chão batido. E você vai em algumas casas que é piso de porcelanato e está imundo, né? A gente vai permitindo que os nossos valores eles vão sendo destruídos aos poucos. E aí a gente começa a achar que aquilo que não é correto, a gente começa a aceitar aquelas coisas. É uma televisão, é um vídeo pornográfico, às vezes o teu filho, a tua filha assiste aquela pornografia, é uma foto na internet de uma mulher sensualmente vestida ou nua, não é verdade? Os vídeos, aqueles vídeos engraçados, a câmera escondida, começou legal pra caramba, de repente começou a botar vídeos picantes. Os valores, eles vão entrando aos poucos. Aí você agride a sua esposa, que fica enciumada com aquilo, você agride a sua filha, o seu filho, que fica vendo aquilo e passa a achar que aquilo é uma naturalidade. Esses valores são os valores que a gente está vendo aqui, que o povo de Israel vai perdendo. E é o ensinamento de Balaão. Balaão ensinou justamente isso, a destruir esses valores aos poucos. Ora, o povo de Israel tinha uma juventude muito grande, muitos jovens, e na flor da idade, e cheio de testosterona, cheio de sensualidade. Aí pega aquelas mulheres se fazendo desejáveis, né? E festas, e a gente vê que vai saindo mesmo do caminho. Vamos orar? Vamos orar? Pai, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu entendimento, da minha alma. Eu quero ver-te, Senhor, eu quero te ver, Pai. Pai, enche-me com teu Espírito Santo, para que não eu fale nada, eu não quero falar nada, eu quero apenas que teu Espírito fale, todos que assistirem esse vídeo, seja tocado no profundo do seu coração e olhe os valores perdidos dentro das suas casas, assim como eu também olhe para os valores perdidos dentro da minha, para que eu possa colocar proteção e não permitir que esses valores, esse desrespeito, essa imoralidade, essa bebedeira aconteça dentro da minha casa, Pai. Senhor, eu oro e agradeço assim em nome de Jesus, amém. Então nós estamos lendo, vamos ler agora o capítulo 23 de Números. A gente já viu que Balaão foi convidado, Deus falou para não ir, ele não foi. Balaque insistiu, ofereceu generosidade, dinheiro, né? Aí Balaque foi perguntar a Deus de novo, já não deveria perguntar, e foi com eles. A mula estava desviando, dando sinais que ele estava fazendo uma coisa errada.
falou com ele, Deus colocou a mula para falar com ele, mas ainda assim ele foi. Mas olha só, ele obedece a Deus. É engraçado, né? Mal ele chegou lá, ele recebeu já generosamente carne de animais que foram sacrificados a ídolos, né? Outros deuses, né? Já foi envolvido ali com aquela coisa, com aquela festança, né? Aquele negócio ali. Mas olha só, vamos lá, Números, capítulo 23. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto enquanto eu me retiro, talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar eu lhe contarei. E foi para um monte. Deus o encontrou e Balaão disse: preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo. Balaque estava esperando que Balaão fosse amaldiçoar o povo. Mas olha o que Balaão faz. Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você não fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe na minha boca? Balaão não amaldiçoou, pelo contrário, abençoou o povo de Israel. Ao contrário do que Balaque queria. Mas olha o que acontece. A pessoa vai no centro de macumba, oferece uma determinada coisa para aqueles espíritos destruir um casamento. Aí não consegue. Ela vai lá, volta e faz um pedido mais forte ainda. Ela fica insistindo. Mas se aquele casamento estiver estruturado nos pés do Senhor, Deus abençoa e protege. Você vai ver depois que Balaão vai ser morto. Balaque vai ser morto. Os líderes de Midian vai ser morto. E é assim que acontece com todos eles, que o diabo cai. Deus te protege de uma tal maneira que o diabo cai. Você pode passar tribulação. Mas se você se mantiver firme e íntegro, quem vai cair é o diabo. Vamos lá para o segundo oráculo. Verso 13 do capítulo 23. O segundo oráculo de Balaão. Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoou este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo da pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada um. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto eu vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou. Não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Glória a Deus. Agora se dirá de Jacó e de Israel:
Vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaão está exatamente fazendo o que Deus mandou. Exatamente fazendo o que Deus mandou. Vamos ler o terceiro oráculo. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar, talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia, como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão, quem vê Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, e as suas habitações, ó Israel. Como vales estende-se, como jardins que margeiam os rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas, o seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se baixam e se deitam. Quem ousará, vai com Deus, meu neto, despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Foi essa promessa que Deus fez para Abraão. Eu o abençoarei quem os abençoar e amaldiçoarei quem os amaldiçoar. Ele está amaldiçoando Balaque, porque Balaque está querendo amaldiçoar Israel. Ele está voltando contra Balaque, que está querendo destruir Israel. Assim acontece na sua família. Aquele que fizer qualquer coisa para destruir a sua família vai voltar contra ele. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada, você não se importe com isso, não se incomode com isso. Viva corretamente, segundo a vontade de Deus, no caminho de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E pode deixar que Deus te protege. E se alguém fizer alguma coisa contra você, vai voltar contra ele. Ó. Abençoarei quem os abençoar e amaldiçoarei quem os amaldiçoar. Se alguém tentar amaldiçoar você, sua família, Deus vai amaldiçoar ele. É promessa de Deus. E Deus não é homem para mentir. Vamos continuar. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: eu os chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu não disse aos mensageiros que você me enviou? Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, poa ou má, que vá além da ordem do Senhor? E devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, aquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora, eu a visto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, Jesus, a estrela. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe, o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado,
mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, Jesus Cristo. Ele destruirá os sobreviventes da cidade. Os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia, vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo. Quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu seu caminho. Aparentemente, está tudo certo. O que Balaão fez de errado? Nada. Balaão não fez nada de errado. Ele cumpriu tudo aquilo que Deus mandou ele cumprir. Mas se nós formos um pouco mais adiante, olha o que aconteceu. No capítulo 25, a adoração a Baal Peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. O rei de Moabe era Balaque, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. Ia lá e convidava o jovem para a festa. Vamos para a festa, tem bebida, tem comida. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração para que o fogo da ira do Senhor se afastasse de Israel. A ira é a justiça, o fogo da justiça do Senhor se afastasse de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Já tinha havido uma adoração lá no pé do monte de Sinai, aonde 14.000 foram mortos. Agora 24.000 serão mortos, porque se afastaram da justiça de Deus e ficaram entregues às pragas. Olha o que acontece. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aquele que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para dentro de casa para uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Ele levou uma mulher para dentro de casa. Hoje o jovem leva a sua namorada para dentro de casa para fazer sexo com ela lá no quarto. Não pode, não está correto. Você tá trazendo lixo, a destruição, a desgraça para dentro da tua casa. Mas por que muitos pais deixam isso? Por causa dos riscos que os filhos correm na rua. Aí permite que os filhos tragam essas mulheres para dentro de casa. Toda a comunidade de Israel que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. O Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha justiça de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que o meu zelo não os consumisse. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele minha aliança de paz. Dele, os seus descendentes, será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus, e fez propiciação aos israelitas. Agora a gente vai pular lá para o capítulo 31 de Números. Capítulo 31 de Números, que a gente vai ver o que foi que realmente aconteceu que Balaque fez. Capítulo 31, o verso 15. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão,
e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Aqui no capítulo 31 está muito claro que foi Balaão que ensinou as mulheres moabitas e as midianitas como é que elas deveriam agir para desviar o povo de Israel da sua retidão. E isso acontece o tempo todo. O diabo, através dos seus espíritos, eles pegam mulheres e possuem essas mulheres, e através da sedução, da bebida e da comida, eles fazem com que os maridos traiam as suas esposas, os maridos entrem na internet para ficar fuçando o que não deve, traga às vezes mulher para dentro de casa. As mulheres também fazem isso com homens, porque os espíritos também dominam homens e tornam eles sedutores, tá certo? Esse foi o ensino de Balaão. Por isso é que foram mortos os líderes moabitas e Balaão e os líderes midianitas. Por hoje eu vou parar por aqui. Depois a gente continua. Um beijo. E é maravilhoso, né? A gente aprende muito. Cuide da sua casa, marido. Edifica a sua casa, mulher. Toma conta, hein? Os seus filhos também. Um beijo. Fica com Deus.